Olá, seja muito bem-vindo à cobertura de provas da Medway. Hoje a gente vai fazer as apostas para a prova do Einstein no setor de pediatria. Como é a prova de pediatria no Einstein? São 15 questões. Até 2020 era um enfoque muito mais em condições agudas de procura UPS, mas a partir de 21 algumas questões de puericultura começaram a ficar mais presentes. Os enunciados não são muito extensos e as questões são de fácil a moderada, mas nos últimos 2 anos, 1 ou 2 questões têm sido um pouquinho mais complexas. Sempre questões de neonatologia, de 2 a 3, aparecem nas provas. Então, o que a gente vai relembrar aqui? A gente vai falar de alergia imune, a gente vai falar de anafilaxia, vai falar de uma vacina nova que apareceu, de infecto a gente vai tratar de doenças exantemáticas, de TB na pediatria e da neonatologia que sempre cai, a gente vai falar um pouquinho de infecções congênitas. Vamos lá? Então vamos começar com a anafilaxia. A anafilaxia é um quadro potencialmente grave, que é subnotificado no nosso meio e que afeta entre 50 a 100 pacientes a cada 100 mil crianças. Ela é uma reação multissistêmica de hipersensibilidade de um surgimento agudo ou hiperagudo em minutos a poucas horas do alérgeno em que você foi exposto. Falando um pouquinho de sintomas. Então a gente vai falar de pele. A pele a gente tem as urticárias, que são lesões muito pruriginosas e que elas aparecem em um local e em algum tempo elas desaparecem e vão aparecer em outro local. E de subcutânea a gente tem os angioedemas. A gente pode ter sintomas respiratórios que variam de tosse, sibilo, falta de ar, estridor, hipoxemia, às vezes até um pouco de dor no peito. No trato gastrointestinal a gente tem náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia. Cardíacos, a gente tem hipotensão arterial, arritmias, bradicardias, colapso circulatório, que podem até levar secundariamente a sintomas também neurológicos, como tonturas e vertigens. Então, aqui a gente deixou uma imagem que está na apostila de vocês, ilustrativa dos possíveis sintomas. Como a gente faz o diagnóstico dessa patologia? A Organização Mundial de Alergia mudou os critérios de 3 para 2 para aumentar a sensibilidade e possibilitar o médico administrar a adrenalina, que é o medicamento de eleição, cada vez mais precoce. E eles também deixam claro que 10% das crises podem cursar sem lesão de pele. Ok, vamos ao diagnóstico então. A gente tem 2 critérios. O primeiro critério é o início agudo, em minutos a horas, em que você tem um envolvimento de pele obrigatoriamente, ou de tecido subcutâneo, ou dos dois, mais a presença de algum outro órgão que vai ser o respiratório, que pode ser por dispneia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia. Pode ser cardiovascular, com hipotensão, síncope. Ou pode ser trato gastrointestinal, com cólicas de forte intensidade, vômitos, até diarreias, principalmente se o alérgeno exposto não for alimentício. E o outro critério é para alérgenos potencialmente alergênicos, tipo amendoim, ou que para aquele paciente já é sabidamente alergênico. E aí a gente não precisa ter pele, a gente apenas pode ter uma hipotensão ou broncoespasmo, ou mesmo envolvimento de laringe. Qualquer um desses, com esses alérgicos que são potenciais ou conhecidos, também já faz o diagnóstico. E qual é o tratamento? O tratamento é sempre remover o trigger. Então, se o paciente está alérgico à picada de formiga, chegou no pronto-socorro, a gente também tem que checar se não tem alguma formiga ainda no corpo do paciente. A gente vai colocar esse paciente numa posição que aumente o retorno venoso dele. Então, membros elevados, as pernas elevadas, a cabeça um pouquinho mais baixa em relação ao corpo, que é a posição de Trendelenburgo. A gente vai avaliar a ABCDE desse paciente, porque é um paciente que já chega mais grave na nossa sala de emergência. E a gente vai dar o tratamento de eleição, que é a adrenalina. Então, vamos falar um pouquinho da adrenalina. A dose da adrenalina é 0,01 mg por quilo. Da droga pura, a gente não dilui. A dose máxima por aplicação é de 0,5. Só tomar cuidado que algumas referências trazem que nos menores de 12 anos a dose máxima é de 0,3.
a gente vai aplicar isso no músculo vasto-lateral da coxa, de qualquer uma das coxas. Porque esse músculo é por trabalho e observação, viu que a dose terapêutica e melhor resposta é nesse músculo, por isso que a gente replica isso. E a gente pode replicar a dose, a gente pode repetir a dose? A gente pode, a cada 5 a 15 minutos. Se o paciente não saiu da crise, a gente pode repetir. Cerca de 20% dos casos precisam de uma nova dose. E, além da adrenalina, eu posso fazer mais coisa por esse paciente? Posso, mas sempre lembrando que são tratamentos coadjuvantes. Então, no A, na parte respiratória, a gente vai oferecer oxigênio terapia para esse paciente de alto fluxo, se ele tiver hipoxêmico ou tiver algum sinal de desconforto. No B, se a gente escutar sibilos antes de fazer o diagnóstico, a gente pode sim lançar a mão do salbutamol ou algum outro bom beta-2 que você tiver disponível. No C, se o paciente tiver hipotêncio com colapso circulatório, a gente vai fazer reposição volêmica, 20 ml por quilo soro aberto. E a gente tem outros medicamentos que a gente pode usar, que são os antihistamínicos, que eles têm uma resposta mais para a pele, para a urticária, para o prurido, e o corticoide, que a gente usa ainda pensando na reação bifásica desses pacientes, que acontecem 6 horas depois, que seria o reaparecimento dos sintomas de anafilaxia. Hoje, cada vez mais com os trabalhos, a gente tem questionado se o corticoide realmente consegue evitar essa reação tardia. Beleza, fiz o diagnóstico, fiz o tratamento, o paciente saiu da anafilaxia, o que a gente vai fazer pós-crise? Esse paciente tem que ficar em observação 6 horas, que é aquele tempo de fazer uma reação bifásica, que pode acontecer de 6 a 12 horas depois do início da anafilaxia. Ficou em observação, está tudo bem, esse paciente vai ser encaminhado para um alergista na sua alta para seguir essa alergia, para orientações casa, incluindo comprar adrenalina portátil, que é o EpiPen. Beleza, terminamos a anafilaxia, vamos começar a tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença endêmica no nosso país, a gente está entre os 30 países que mais tem número de casos. Essa é uma doença muito negligenciada na pediatria, na sua notificação e até na sua quimioprofilaxia, para evitar que o paciente desenvolva a doença mesmo, se ele for exposto. A gente tem um número cada vez maior de números de TB latentes, que é quando a gente tem infecção, mas não tem a clínica ainda. Como a gente tem o contágio dessa doença? Primeiro a gente tem a infecção primária, que no caso da tuberculose é através dos pulmões, então a gente inala o patógeno, ele adentra o pulmão, faz uma infecção local, que é drenada um pouquinho para o linfonodo, gerando esse complexo de Golgi. Desse complexo a gente tem 3 tipos de evoluções. Ou o paciente pode evoluir para a resposta completa, remissão completa, cura daquele caso agudo, ou ele pode entrar para evoluir para a doença, aí pode ser uma TB pulmonar ou extrapulmonar. Nos casos extrapulmonar é uma disseminação hematogênica, ou ele pode entrar na infecção latente, que é uma das coisas que caem bastante em prova, que é quando a gente tem a infecção, mas ainda não tem apresentação clínica. Então, falando um pouquinho de clínica, a clínica é bem variada nesses pacientes. Depende da idade, da imunidade, se ele foi vacinado ou não e do tipo de órgão acometido. O que mais a gente tem na pediatria é a tuberculose pulmonar, que os seus sintomas são tosse, hiporexia, febre, perda de peso, sudorese. Esses sintomas são muito mais comuns nos pacientes maiores de 5 anos. Nos menores, os sintomas se tornam ainda mais inespecíficos. E os pacientes, mesmo tendo acometimento pulmonar, eles são pouco bacilíferos, o que torna o seu diagnóstico ainda mais difícil. De tuberculose extrapulmonar, os 2 grandes órgãos acometidos é o ganglionar, é o que é mais acometido depois do pulmão. Os linfonodos mais acometidos são os supraclaviculares, cervicais posteriores, e em 40% dos quadros e dos casos, a gente tem uma concomitância com acometimento pulmonar. Os sintomas são locais, com linfonodomegalia, e constitucionais. Perda de peso, sudorese, febre podem acontecer mesmo sem o pulmão estar presente. E o outro subtipo é o pleural. Essa é uma forma mais comum na adolescência. Os sintomas são muito similares à TB pulmonar, só que eles têm um componente pleural como aditivo, então eles têm uma dor ventilatória dependente, tem uma ausculta um pouco diferenciada, que é a ausculta do derrame, e a gente tem no líquido pleural
a possibilidade de dosar com a elevação do ADA. Vale salientar que a procura do micro-organismo é feita por biópsia pleural. Dificilmente você vai encontrar somente na aspiração do líquido pleural. Continuando, então a gente vai falar do que é mais comum na pediatria, que é a tuberculose latente, que é a infecção sem sintomas, sem manifestação da doença. Quem a gente deve procurar? Porque a gente tem que procurar isso ativamente, porque a gente não pode esperar os sintomas aparecerem, porque não tem sintomas. A gente vai procurar em todo paciente que tiver tido um contato com um paciente com uma tuberculose bacilífera, que é aquela pulmonar ou laríngea, nos pacientes que convivem e vivem com HIV, que tem um linfócito T com CD4 acima de 350, com pacientes que são imunossuprimidos ou serão imunossuprimidos, nos casos dos pacientes que têm alguma doença autoimune e vão receber biológicos, ou nos pacientes oncológicos, dando um valor especial para aqueles que têm tumor de cabeça e pescoço, neoplasias hematológicas ou linfomas. Como a gente deve procurar? A gente deve procurar com raio-x de tórax, tentando procurar a doença ativa, uma anamnese e exame físico detalhados e com PPD ou IGRA, o que tiver disponível no seu serviço. Lembrando que o que a gente tem mais disponível é o PPD. O PPD ele tem uma especificidade alta, mas ele perde um pouco em sensibilidade, principalmente nos menores de 3 meses, naqueles que têm uma tuberculose mais grave, nos desnutridos e naqueles que são imuno-incompetentes. Vale salientar que o paciente que fez uso e está em uso de corticoide também pode ter o seu valor de PPD alterado. Qual valor vocês vão levar para a prova? Maior ou igual a 5. Então, valores acima de 5, igual ou maior a 5, são valores positivos. O outro exame que a gente tem é o IGRA. O IGRA é mais caro, por isso é menos disponível, e ele não deve ser usado nos menores de 2 anos. Ok, então a gente pegou um paciente, ele era um dos pacientes que a gente tinha que procurar, se ele tinha TB latente, a gente fez raio-x de tórax, a gente fez um exame físico, esses estavam normais, mas ele tem um PPD aumentado ou um IGRA positivo. Ele tem uma tuberculose latente, a gente tem que começar a tratar esse paciente. É um tratamento diferente da TB doença, são menos medicamentos. A gente tem 3 esquemas atualmente. Um é com a isoniazida, que a gente vai dar 10 mg por quilo dia, no máximo de 300 mg, e ele tem que cumprir 270 doses, seria o ideal, mas 180 a gente já tem trabalhos que dizem que é suficiente. Então é um tratamento que varia de 6 a 9 meses. A gente pode tratar ele também com rifampicina, numa dose de 10 a 20 mg por quilo dia, no máximo de 600, e o número de doses é 120, que é em torno de... Uma exceção a todo esse esquema é o RN, que teve contato com alguém bacilífero ao nascimento, no caso, geralmente é a mãe. Então, se a mãe é bacilífera e teve nascimento desse RN, esse RN não tomará a vacina da BCG, ele começará iniciando isoniazida por 3 meses. E depois de 3 meses, a gente vai fazer a prova, o PPD para esse paciente. Se vier negativo, a gente suspende o tratamento, a gente vai falar que esse paciente foi exposto, mas não teve a doença, então a gente pode vacinar esse paciente. Agora, se ele vier com PPD maior que 5 e não foi vacinado, isso significa o quê? Que ele teve contato e desenvolveu, ele teve uma resposta imune ao bacilo. Então, ele é um paciente que não vai precisar mais ser vacinado, porque ele já teve o contato, mas ele vai precisar receber o tratamento por mais 3 meses, completando 6 meses de tratamento. Então, RN nascido de mãe bacilífera, 3 meses sem vacina, depois de isoniazida por 3 meses sem vacina, faz o teste e vai definir se ele teve a resposta ou não para definir o tratamento. Beleza, agora a gente vai falar de tuberculose doença. Como eu disse para vocês, nos menores de 10 anos, eles são pouco bacilíferos e, além disso, eles dificilmente têm o escarro. Então, a gente usa muito mais uma tabela, que é o do Ministério da Saúde, que a gente vai somando pontos para esse paciente. E a depender de quantos pontos a gente tiver, a gente vai decidir se vai tratar ou não esse paciente. Então, a gente vai definir, o paciente tem sintomas, esses sintomas são persistentes e são compatíveis com tuberculose, então a gente dá 15 pontos para ele. Ele tem no exame físico dados, no exame físico ou radiologia, dados que são compatíveis com tuberculose, mais 15 pontos. Ele teve um contato próximo
com alguém com tuberculose constatada, mais 10. Faz o PPD. Um PPD é maior que 5. Se é maior que 5, ele ganharia 5 pontos. Se é maior que 10, ele ganha 10 pontos. E se ele tem uma desnutrição grave abaixo do percentil 10, ele ganha mais 5 pontos. E aí tem critérios que tiram pontos desse paciente também. Se ele tem uma radiografia normal, ou se esses sintomas responderam a antibiótico. Então, se a radiografia é normal, ele perde 5 pontos. Se ele respondeu a antibiótico comum, perde 10 pontos. E aí a gente faz a somação desses pontos. Então, diagnóstico desse paciente. Somando os pontos, se ele tiver acima de 40 pontos, a TB é muito provável. A gente está indicado o tratamento para esse paciente. Se ele tiver entre 30 e 35, a TB é provável. O tratamento está indicado, mas fica a critério do médico fazer ou pesquisar mais. Como a gente pode pesquisar mais? Internando esse paciente, por exemplo, e fazendo lavado gástrico, que ele pode deglutir e a gente pode encontrar o patógeno nesse lavado gástrico. Agora, se tiver menos que 25, a TB é muito improvável e a gente tem que avaliar diagnósticos diferenciais para esse paciente. Aqui eu trouxe a tabela com os antibióticos para vocês. Só lembrando que o etambutol não está aqui, porque nos menores de 10 anos ele tem uma toxicidade ocular e que a gente pode não perceber porque o paciente pode não falar para a gente perde o time de tirar a medicação e isso fica um efeito colateral e um dano irreversível. Agora a gente vai falar de doenças exantemáticas. A primeira doença que a gente vai falar é o sarampo. É uma doença altamente contagiosa e que tem uma potencial gravidade. Ela é um vírus RNA da família do Paramyxoviridae e a morbidade reduziu bastante, principalmente a morbidade do sistema nervoso central, a partir da vacinação. Vale destacar que o agente etiológico é o Mealis morbillivirus e que a transmissão é por contato de mucosas ou por aerossóis. A fisiopatologia dessa doença é a invasão com necrose do epitélio do trato respiratório, com infiltrado linfocítico e até uma vasculite de pequenos vasos, gerando sintomas bastante exuberantes. A gente vai falar um pouquinho no final de um pouquinho de prevenção, mas a transmissão é por aerossóis, portanto, a precaução é uma precaução contra aerossóis. Agora falando um pouquinho da clínica e tudo mais. A gente tem um período de incubação. O período de incubação é assintomático e varia entre 7 a 21 dias. Quando a gente entra na fase prodrômica, a gente tem uma febre prolongada em que ela pode ir aumentando ao longo dos dias com um pico de incidência máximo coincidindo com o início do exantema. Ele tem uma conjuntivite importante com uma fotofobia bastante importante, que é um marco do sarampo. Não que outras doenças exantemáticas não possam fazer uma fotofobia, mas a do sarampo é mais evidente, é o que mais aparece, é uma das coisas que diferencia ela das outras no enunciado. E o paciente tem uma tosse muito importante também, é o último sintoma que vai embora. De marcas patognomônicas, a gente pode ter manchas, que é as manchas de Koplik, que ficam na região pré-malar. É difícil de visualizar, não é sempre presente, mas se presente, patognomônico da doença. A fase exantemática. A fase exantemática, a gente tem um exantema mobiliforme, uma progressão que é crânio-caudal e começa nas linhas de implantação do cabelo. Então, pega toda a região de implantação, retroauricular e até a nuca, e é crânio-caudal. Depois que a fase exantemática vai embora, ela deixa uma descamação, que é uma descamação furfurácea, que parece que está saindo areia do paciente. E ele ainda nessa fase pode ter a tosse, que lembrando é o último sintoma que vai embora. O sarampo é a doença dos 4C. É a coriza, conjuntivite, o calor, que é a febre, e o cough, que é a tosse, que é muito marcada nesses pacientes. Aqui está uma fotinho do exantema e do lado as manchas de Koplik. Vamos falar das complicações, que isso também cai bastante em prova. A complicação que é mais grave, que gera mais morte nos pacientes, é a pneumonia, mas a que mais aparece é a otite média aguda. E uma que a gente não pode deixar de falar é uma complicação grave, muitas vezes irreversível, mas é tardia, que a vacinação conseguiu controlar bem, que é a pancefalite esclerosante subaguda,
que a gente não sabe quais são os pacientes que irão evoluir se eles tiverem infecção na IV, mas uma vez que iniciou, a gente não tem muito como reverter. Como a gente faz o diagnóstico desses pacientes? O diagnóstico é uma mistura de clínica mais história e as lesões características. A gente pode ter a confirmação através de sorologia do vírus e muito mais específico e sensível com a detecção do próprio vírus por PCR, que pode ser tanto das lesões, um swab oral, nasal ou até exame urinário. Falando de tratamento, o tratamento é suporte, com quando tem febre, a gente dá antitérmicos e a vitamina A. Deixei aqui um quadrinho, eu não vou falar muito, mas das doses dividido por peso. O que é importante que vocês saibam é que é 2 doses, no dia do diagnóstico e no dia seguinte. A profilaxia. Ela pode ser pré-exposição, que é a vacinação, com vírus vivo atenuado, que é dado com 12 meses de vida, e o reforço com 15 meses de vida. E a gente pode ter a profilaxia pós-exposição, que o paciente não é vacinado e foi exposto. E aí a gente pode fazer a vacina de bloqueio até 72 horas da exposição, nos pacientes com mais de 6 meses de vida. E lembrando que essa vacinação, se ela ocorrer, ela não invalida as outras vacinações do 12º mês e do 15º e também não é protetora a longo prazo. Mas se o paciente tem alguma contraindicação à vacina, por exemplo, ele é uma gestante, um imunodeprimido ou tem menos de 6 meses, a gente tem a imunoglobulina que pode ser feito até o 6º dia pós-exposição. Agora a gente vai falar da rubéola, que é como se fosse, é muito similar ao sarampo, só que com sintomas muito mais leves. Ela é o único, rubéola é o único do gênero Rubilivírus. Ela é um RNA vírus de fita simples. O agente etiológico é a rubéola vírus e a transmissão dela é por gotículas de saliva ou contato com a secreção, seja ela nasais do paciente infectado. Qual é a fase prodrômica dessa doença exantemática? A gente tem febre baixa, dor de garganta e hiperemia conjuntival, mas essa não tem tanto a fotofobia que o sarampo tinha. A gente pode ter cefaleia e o marco da rubéola é a linfonodomegalia. A fase exantemática é marcada por um exantema macropapular róseo, que também tem uma progressão crânio-caudal, só que ela é também mais rápida que o sarampo. Ela tem manchas que não são patognomônicas, que são manchas rosadas, punctiliformes no palato mole, que surgem junto com o exantema. Aqui é uma foto que mostra uma linfonodomegalia retroauricular do paciente. Pensou em rubéola, procure no enunciado linfonodomegalia. Esses linfonodos acometem mais são os linfonodos suboccipitais, retroauriculares e cervicais posteriores. Como a gente faz o diagnóstico dessa doença? É clínica, mais detecção de autoanticorpos, ou a identificação do próprio vírus. A gente faz essa doença de caráter muito mais importante nas gestantes, que a grande preocupação é a síndrome da rubéola congênita, que é uma síndrome que quando acontece tem um caráter mais grave. Quais são as complicações da rubéola? Ela pode gerar uma trombocitopenia, uma artrite, pode acontecer complicações neurológicas, sim, só que elas são mais raras. A prevenção é a vacinação, que também acontece no 12º mês de vida, com reforço no 15º, e a prevenção com gotículas. O tratamento é só de suporte, não existe um tratamento específico para essa doença, nem alguma vitamina como a gente tinha no sarampo. Mudando de doença, vamos falar agora do exantema infeccioso. O exantema infeccioso é conhecido como a 5ª doença na pediatria. O agente etiológico dele é a parvovírus B19. Gravem bem o B, que a gente vai fazer uma brincadeira aqui para tentar decorar. A transmissão dele é por gotículas infectantes, que tem o patógeno. E ela ocorre geralmente entre o 7º e o 11º dia após a infecção inicial. A fase exantemática, o paciente já não elimina o vírus. Então,
Então é nessa fase que a gente faz o diagnóstico de maneira mais fácil, mas nessa fase já não tem mais que fazer isolamento do paciente, porque ele já não transmite mais. E aí aqui é aquela brincadeira. O parvo é bobo, para lembrar de bobo de palhaço, então parvo B, parvo bobo, bobo de palhaço, para lembrar do exantema, que são a evolução em três tipos de evolução que a gente tem. A primeira fase é aquela de faces esboveteadas ou asa de borboleta, com uma palidez perioral. A segunda é um exantema retiliforme, que poupa tanto palma como plantas de pés. E a terceira é quando esse quadro de exantema é recidivante, principalmente após exposição a calor, a estresse ou atividades físicas. Um pouquinho de fisiopatologia para vocês. Apesar do texto grande, o que eu queria que vocês soubessem, levassem para a prova de vocês, é que o parvovírus é um vírus que gosta de células eritropoéticas e eles acabam inibindo a eritropoiese dos pacientes, porque eles infectam e acabam destruindo essas células, levando na fase de virulência uma queda na reticulocitose. Isso é muito importante para os pacientes que dependem dos reticulócitos em alta produção, como por exemplo na anemia falciforme, gerando uma complicação que é a anemia aplásica, que é uma anemia aguda nesses pacientes. O desenvolvimento de autoanticorpos acontece no segundo ou terceiro dia de exantema, quando já começa a retornar a eritropoiese. Os imunocomprometidos podem ter uma infecção crônica e, consecutivamente, uma aplasia medular decorrentes dessa infecção viral. A fase exantemática ocorre após a formação desses autoanticorpos. O que o exantema, o parvovírus, pode causar? Ele pode causar atopatias autoimunes, ele pode causar essa crise aplásica transitória, ele pode causar anemia crônica nos imunocomprometidos, e é isso que a gente vai tratar desse vírus. Vamos falar do próximo vírus, que é o exantema súbito, próxima doença exantemática. O agente que causa o exantema súbito é o herpesvírus humano 6, HHV6, ou o 7, HHV7. Ele está presente, a transmissão é muito por salivas de humanos adultos portadores, que eles são assintomáticos e quem mais desenvolve os sintomas são as crianças. Qual é a clínica desses pacientes? O pico de incidência da infecção acontece em lactentes de 6 a 9 meses, então o período de incubação é de 5 a 14 dias, e o paciente tem uma febre alta, geralmente pode fazer diagnóstico diferencial no pronto-socorro com febre sem sinais localizatórios. Essa febre alta dura em torno de 3 dias, 72 horas, quando a febre some, desaparece repentinamente em crise e aí surge o exantema. É um exantema maculopapular róseo que começa em tronco e dissemina pelo restante do corpo, diferente da rubéola e do sarampo, que é crânio-caudal. A duração do exantema pode durar horas ou até dias e some sem descamação. O paciente também pode ter como clínicas as manchas de Nagayama, que são úlceras entre a úvula e o palato. Como complicações, durante as febres altas, as crises febris, esse paciente pode cursar com convulsão, que é aquela comumente convulsão febril. Também podem ter quadros de encefalite, só que são mais raros. E uma complicação neurológica também muito rara, que é a palha. O tratamento é suporte. A gente não tem nenhum tratamento específico para a doença. Agora falando da nossa última doença exantemática, a varicela. É um vírus neurotrópico, é uma fita dupla de DNA. É o varicela zoster vírus. A transmissão é por contato de secreções de orofaringe ou pelos fluidos liberados, pelas lesões de pele. Da clínica, o que a gente tem que saber? Incubação, de 10 a 21 dias. A doença é autolimitante com a gravidade variável. O início dos sintomas é de 14 a 16 dias após a exposição e os pródromos podem estar ausentes na maioria dos pacientes.
Mas se eles existirem, é febre, mal-estar, anorexia, cefaleia, dor abdominal, sintomas que não fazem com que a gente pense em varicela, muitas vezes. O que vai fazer a gente pensar em varicela é a fase exantemática, que tem como seu marco lesões na mesma região com em vários estágios, que a gente chama de um polimorfismo regional. Então a gente tem lesões que estão na fase vesicular, outras em pápulas, outras já mais pustulosas e puriginosas, são lesões puriginosas. E que se o paciente ficar coçando, tem uma complicação que é a infecção local dessas feridas. Então aqui tem uma foto para a gente exemplificar as lesões nos seus vários estágios. Em alguns casos, e nas crianças bem pequenas, as lesões em face podem fazer um diagnóstico diferencial com dermatite atópica, no enunciado das questões. Porque a dermatite atópica na criança muito pequena, no lactente, pode ter lesões também com vesículas em alguns outros estágios. E aí faz o diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico, como a gente faz o diagnóstico? É a clínica e a gente tem a confirmação pelo PCR do vírus, mas não é essencial, porque esse polimorfismo é muito característico da varicela. Qual é o tratamento? É suporte. Não existe um tratamento específico para esse tipo de vírus. E se o paciente tiver algum fator de risco para alguma forma grave, a gente tem que iniciar o aciclovir. Quais são esses pacientes? São os pacientes que são imunossuprimidos na sua grande maioria. Pacientes oncológicos, em quimioterapia, quando eles começam a desenvolver varicela, a gente começa o aciclovir para evitar que haja uma viremia e doença em órgãos internos de maneira grave. Profilaxia. A profilaxia a gente é feita de maneira preventiva pela vacinação, mas a gente também pode ter o pós-exposição. O paciente não é vacinado e teve contato. Então, a gente pode fazer a vacina em até 5 dias após essa exposição, em pacientes que têm uma imunidade normal e têm mais que 9 meses. Agora, nos que têm alguma deficiência, imunodeficiência, gestantes ou menores de 9 meses, a gente tem que fazer a imunoglobulina. Então, vamos lá. Indicações da imunoglobulina. Então, crianças ou adultos imunossuprimidos, pacientes com menos de 9 meses que tenham contato com o vírus, gestantes e RNs. Dos RNs que tiveram contato, a gente vai separar eles em 3 grupos. Aqueles em que a mãe foi infectada durante os últimos 5 dias antes de dar à luz ou 48 horas após o parto. Aqueles RNs prematuros que tiveram contato e que a mãe nunca teve varicela. Por que esse número que a mãe não teve contato? Porque nos maiores de 28 semanas, se a mãe teve contato, ela vai passar anticorpos via placentária para o RN, então ele está protegido, como se ele tomasse uma imunoglobulina. Agora, nos menores, mesmo que a mãe tenha, como é muito precoce, menos que 28 semanas, ele não teve a passagem dos anticorpos via placentária, então esses pacientes receberão imunoglobulina independente do histórico da mãe, se eles tiverem contato. Qual é a dose? A dose é 125 unidades a cada 10 quilos, no máximo de 625 unidades da imunoglobulina específica para a varicela. Agora algumas dicas para a prova, que aqui está mais extenso, mas só para vocês saberem de precaução. Então a gente tem a precaução padrão, que a gente vai usar com qualquer paciente, que é a higienização das mãos, óculos de proteção se a gente for fazer algum procedimento mais invasivo, a prevenção de contato, que aí o uso obrigatório de luvas e aventais é muito importante. E no nosso quadro a gente tem muito isso para o VRS. A prevenção de gotículas, em que além dos equipamentos já ditos, a gente vai usar a máscara, e a prevenção para aerossol, que a máscara vai ter que ser a N95, e a gente também tem que usar o gorro. Das doenças que a gente precisa de precaução para aerossol, lembrar sempre de influenza, sarampo, tuberculose, em alguns casos Covid também. Aqui eu deixei um quadrinho só para fazer uma comparação entre as doenças exantemáticas para vocês terem um resuminho. Aqui é um complemento do quadrinho anterior. E aqui uma dica sobre vacina só para você decorar o que cada vacina em cada mês, que é o que a gente aplica. Mas sobre vacina, nesse quadro de apostas, o que a gente vai falar é sobre a Qdenga, que é a vacina para prevenir a dengue. É uma vacina de vírus vivo atenuado que contém 4 sorotipos.
Ele está indicado para a prevenção de dengue, causada por qualquer sorotipo do vírus. Pode ser utilizada para quem já teve dengue ou ainda não teve. E as idades são de 4 a 60 anos. Nos menores de 4, pouca eficácia da vacina, e nos acima de 60 ainda faltam muitos dados. O esquema é 0,5 subcutâneo, 2 doses com intervalo de 3 meses. Ok. Infelizmente, ela é uma vacina que só está ainda nos setores particulares, mas está em fase de análise para incorporação do SUS, visto que a dengue é uma doença endêmica no nosso país, com alguns quadros epidêmicos. Não deve ser aplicada nos menores de 1 mês, e como é uma vacina de vírus vivo atenuado, também segue as contraindicações gerais dos pacientes de vírus vivo atenuado. E segundo a CDC, você tem que aguardar 6 meses após a infecção para iniciar o esquema. Agora a gente vai falar de infecção congênita no RN, que é o nosso último tópico aqui na parte das apostas. Então vamos começar falando de sífilis, que a gente tem um aumento dos casos de sífilis no país. E é uma doença também de notificação compulsória, pegando um pouquinho aqui da parte de preventiva. Beleza. O agente é o trempotema pálido. A transmissão é vertical e pode acontecer em qualquer momento da gestação ou também durante o parto, com lesões ativas ou pelas secreções também. A doença pode ser prevenida com tratamento adequado na gestação e precisa do seu diagnóstico. Quando a gente vai falar de sífilis congênita, a gente faz uma distinção mais didática de quando apareceram os sintomas no paciente. Se eles apareceram antes de 2 anos de vida, a gente vai chamar de sífilis congênita precoce. E se aparecerem com acima de 2 anos, a gente vai chamar de tardia. Existem algumas diferenças clínicas dessas duas formas também. Falando dos sinais clínicos, é muito inespecífico. A gente pode ter hepatospleno, a gente pode ter lesões cutâneas como pênfigos, icterícias patológicas na idade gestacional, uma rinite sifilítica, que era ceratossanguinolenta, um rash cutâneo inespecífico, linfonodomegania generalizada, que é muito associada a hepatospleno, anomalias esqueléticas, tanto agudas como crônicas, meningoencefalites, também podem estar presentes. Aqui são fotos para exemplificar para vocês algumas lesões que podem acontecer, de hepatospleno, pele ou gestacional levando à hidropsia fetal. Quando a gente fala das partes de uma sífilis mais crônica, a gente já não tem uma lesão aguda, a gente tem as sequelas das lesões agudas que aconteceram. Então a gente pode, quando acomete a face, pode ter uma fronte olímpica, acometer o nariz de maneira aguda, fazia aquela rinite sifilítica, ceratossanguinolenta, agora já vai fazer o nariz em cela. A gente pode ter cegueiras, perdas auditivas, e esse quadro vai exemplificar várias outras coisas, que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui. Ok, esse é o diagrama de sífilis congênita. Então, toda grávida, chegando na unidade, ela vai fazer o teste não treponêmico e vai ser avaliada a carteirinha dela. Se ela é uma gestante que teve sífilis durante a gestação, mas foi adequadamente tratada, o que a gente vai ter que fazer para esse RN é só fazer o VDRL. Contudo, e aí vai seguir o fluxograma. Contudo, se ela foi uma mãe que não fez o tratamento adequado, o fluxograma é até mais simples. Uma mãe que deveria fazer o tratamento e fez ela de maneira inadequada, a gente vai pegar esse RN e vai fazer todos os exames nesse RN, incluindo líquor, hemograma, raio-x, VDRL. Se tudo vier normal e o VDRL é negativo nessa criança, a gente vai fazer uma penicilina benzatina e seguir esse RN. Agora, se ele tem algum exame alterado, a gente já considera essa criança como uma sífilis congênita e a única coisa que vai mudar no tratamento é se ela tem uma neurosífilis ou não. Se ela tiver uma neurosífilis, a gente tem que usar penicilina cristalina obrigatoriamente. Agora, se ela é uma mãe que teve uma sífilis durante a gestação, mas foi adequadamente tratada, a única coisa que a gente precisa é o VDRL da criança. Se o teste não treponêmico da criança for pelo menos 2 diluições maior do que a mãe,
a gente considera que esse é um paciente que tem sífilis congênita. E aí o que a gente vai fazer todos os exames nesse RN e vai saber se ele tem acometimento de sistema nervoso central ou não, para decidir o tratamento. Agora, se o paciente não tem o valor de diluição 2 vezes a mais que a mãe, a gente vai ver o exame físico dessa criança. Se ele tem a gente avalia o exame físico dele e ele tem um exame físico que tem alguma alteração, a gente vai ver o teste treponêmico. O teste treponêmico é negativo, então é uma criança que foi adequadamente tratada, mas tem alterações no exame físico, mas o VDRL é negativo, ela deve ter outra infecção congênita. A gente vai procurar outra infecção congênita. Se for reagente, aí a gente vai retriar esse paciente como um todo pensando em sífilis congênita. Ok. Agora, se a mãe foi adequadamente tratada e o exame físico dela é normal, a gente só vai seguir esse paciente. Lembrando que toda mãe deve fazer o teste rápido na admissão e coletar pareado com o RN. Ok. Agora, de tratamento para saber se essa mãe foi adequadamente tratada ou não. O que precisa? O que precisa acontecer? Precisa estar registrado na carteirinha o tratamento. Deve ser feito na dose adequada para a infecção de sífilis, se é uma sífilis aguda, se é uma sífilis tardia, porque isso muda o número de doses. Ter iniciado 30 dias antes do parto, para que esse medicamento também esteja circulando no bebê. E deve responder os intervalos de dose em cada uma delas, se ela precisar de mais de uma dose. Ok. E a gente tem que ter documentado uma queda na titulação não treponêmica nos testes do VDRL. E aí vai variar se é uma infecção aguda ou crônica. As infecções agudas têm que ter uma queda de 2 diluições em 3 meses e 4 em 6. Agora, as infecções mais crônicas têm que ter queda de 2 diluições em 6 meses e de 4 em 12 meses. Então, infecções mais longas, a gente tolera uma queda mais lenta. Ok, e agora uma diferenciação é que o parceiro, para considerar adequadamente tratado, o parceiro não precisa necessariamente ter sido tratado, mas a gente tem que conversar com a mãe para ver se não existe algum risco de reinfecção. Ok, vamos fazer um resuminho agora. Então, RN de mãe com sífilis inadequadamente tratada. É uma sífilis congênita e estava tudo normal. O exame físico está normal, os exames laboratoriais estão normais. A única coisa que a gente vai fazer é uma dose de penicilina benzatina. Agora, se a gente tem alguma coisa alterada, o que a gente vai ter que fazer a diferenciação é se tem neurosífilis ou se não tem neurosífilis, que aí se tem neurosífilis tem que ser penicilina cristalina obrigatoriamente por 10 dias. Se não tiver neurosífilis, a gente pode tentar a procaína também por 10 dias. Ok, aqui está um quadrinho só para vocês terem uma noção das alterações que eu espero do líquor para fazer essa distinção de uma neurosífilis com ou sem. Vou deixar aqui exposto para vocês. Ok, agora, toda criança filha de mãe com sífilis deve manter o segmento clínico e laboratorial após a alta. E o que a gente vai coletar vai depender de qual tipo de alteração essas crianças tiveram. Então, se ela teve um neurosífilis, essa criança vai ter que coletar periodicamente o líquor até esse líquor normalizar. Mas, geralmente, toda criança, de maneira geral, que todas têm, independente da clínica, é o teste treponêmico testado. Deve ser repetido com 3, 6, 12 e 18 meses e interrompida após 2 titulações não reagentes. Crianças com diagnóstico de sífilis congênitas devem acompanhar com vários especialistas juntos, porque eles podem ter alterações em várias partes do sistema nervoso central e até em desenvolvimento também. Então eles devem ser seguidos. Um deles é o oftalmologista, pensando muito mais em cegueira e dificuldade de aprendizado dentro das causas oculares que pode acontecer. Acabamos sífilis, agora a gente vai falar de toxo congênito. A toxo, então o agente é o Toxoplasma gondii, a transmissão é via transplacentária, como isso pode acontecer? Pode ser que a mãe tenha uma infecção primária, então ela nunca foi exposta, ela vira exposta e aí passa transplacentariamente.
ou a mãe tinha isso latente e teve uma reativação por uma que ela ficou imunodeprimida por alguma causa, ou reinfecção por cepas mais virulentas. O risco de transmissão aumenta com o avançar da gestação. Pode acontecer em qualquer estágio da gestação, sendo que no começo da gestação é mais difícil, mas quando ocorre é mais grave, e no final, apesar da gestação, do terceiro trimestre, assim, apesar de ser mais comum, acaba sendo menos sintomático. Quais são as manifestações clínicas? As manifestações clínicas podem ser intrauterinas, se a infecção transplacentária foi muito no começo da gestação, e a gente pode desencadear prematuridade, restrição intrauterina, cicatrizes, o bebê já nasce com cicatrizes retinianas, e quando ele nasce, geralmente a maioria deles é assintomático. 10% pode ter apresentações muito mais graves, com acometimento muito sistêmico, e também já com cicatrizes, apesar de uma infecção mais tardia. E algo que pode cair na prova de vocês, só que é mais raro, que pouco acontece, é a tríade de Sabin, que é a hidrocefalia, que é a corioretinite e a calcificação cerebral. E a calcificação da toxoplasmose é uma calcificação em todo o parênquima. Tóxico, todo o parênquima. Mas lembrando que a forma subclínica, assintomática, é muito mais comum nesses pacientes, em que eles nascem, eles não têm nada, e como eles foram expostos no segmento, você vê que esses pacientes acabam desenvolvendo sequelas oculares ou neurológicas. Então, não teve nada no nascimento, fez fundo de olho, está tudo normal, mas no segmento ele começa a ter uma dificuldade de aprendizado, ou ele desenvolve a corioretinite por toxoplasmose. Aqui está um diagrama que está na Sociedade Brasileira de Pediatria, falando o que é infecção comprovado, o que é provável, possível, improvável até ausente. Vou deixar esse quadro para vocês estudarem. Vamos lá. Diagnóstico. Então, a gente tem um RN que é assintomático. A gente realiza o exame, que é na placenta, no bebê, faz ultrassom, faz fundo de olho e hemograma. Veio tudo normal, essa é uma criança que não foi infectada, a gente vai seguir essa criança, vai pedir as sorologias, porque muitas vezes tem passagem transplacentária, então o IgG é positivo e vai vendo a queda de titulação. Lembrando que ela é uma criança não infectada, mas ela deve seguir com o oftalmologista pensando que possivelmente a gente pode ter pedido alguma coisa e ela fazer alguma complicação futura. Agora, os exames V alterados, a gente amplia esses exames, faz líquor, faz uma tomografia de crânio para ver se tem alguma calcificação, faz audiometria e essa criança vai ser tratada por 1 ano. Ok, então, falando do tratamento da gestante. Nos primeiros 18 meses, a gente só vai tratar com espirometacina. A espirometacina não trata a criança dentro da barriga da mãe. Ele impede que essa criança seja infectada. Se a gente não tiver comprovação que teve alguma infecção intrauterina num período em que o bebê está ainda dentro da barriga da mãe, a gente vai tratar com espirometacina até o final da gestação. Agora, se algum ultrassom mostrar alguma alteração, restrição do crescimento, algum indício de infecção e a gente conseguir comprovar que tem infecção intrauterina, coletando o líquido amniótico e vendo que a gente tem um teste positivo para toxoplasmose, aí entra a partir do terceiro trimestre a sulfapirimetamina e o ácido fólico, que esse vai tratar a mãe e vai tratar o RN também dessa infecção. E aí a gente vai fazendo uma troca de espirometacina com esses 3 medicamentos. Ok, agora o tratamento do RN, que a gente fez o diagnóstico que ele tem uma toxoplasmose congênita. Ele será tratado com sulfa, pirimetamina e ácido fólico por 1 ano. Se ele tiver acometimento de sistema nervoso central ou ocular, a gente tem que associar o corticoide para esses pacientes, que isso melhora o prognóstico. E é um acompanhamento multidisciplinar, da mesma forma que era da sífilis congênita. Esse é um dado novo que no teste do pezinho foi incorporado o IgG para toxo. Agora falando de CMV. Então o agente etiológico é o HHV5 e a transmissão ela é via transplacentária ou durante o parto
E ela pode acontecer por infecção primária, ou a mãe nunca tinha tido CMV e tem durante a gestação. Ela pode acontecer por reativação do vírus endógeno, que é um vírus que a gente não tem cura, ele fica latente no corpo. Ou a gente tem CMV com várias cepas de CMV, e ela pode ter um novo contato com o CMV. É uma das causas mais comuns de infecção congênita no ser humano. Então, falando da clínica. Clínica, 90% dos pacientes são assintomáticos. E quando eles apresentam alguns sintomas, os sintomas são bem inespecíficos e bem variados. Podem ter acometimento do sistema nervoso central de maneira grave. E aí, o céu é o limite das alterações que eles podem ter. O que marca a CMV é as calcificações periventriculares. Como as outras infecções congênitas, quanto mais precoce a infecção, mais lesão e mais grave as lesões desses pacientes podem ter. E o importante saber que ela é a causa de surdez neurosensorial não hereditária mais comum na pediatria e na infância. Mas lembre-se sempre, CMV, calcificações periventriculares. O diagnóstico. O diagnóstico é um pouco diferente das outras infecções congênitas. Ela é pela isolação do vírus, um PCR, que é feito na urina ou na saliva, mas tem que ser feito até a 3ª semana de vida do RN. Porque depois a gente já não sabe se o CMV foi congênito na barriga da mãe ou se ele adquiriu esse CMV pós-nascimento, e as consequências não são as mesmas. O tratamento são nos pacientes bastante sintomáticos. Não é todo paciente, mesmo que tenha o CMV congênito, com alguns sintomas que a gente trata, pelos efeitos colaterais das medicações. E a primeira escolha é o valganciclovir e a segunda escolha é o galciclovir. Mas lembre-se, não é todo mundo, porque eles têm um efeito hematológico, um efeito adverso hematológico muito importante, com uma neutropenia que pode facilitar a infecção. Então a gente seleciona bem os pacientes que serão tratados. E aí já é da subespecialidade, é a infectopediatria que vai escolher. Mas a saber, se a prova perguntar, a gente tem 2 opções. Ok. Deixei aqui também um quadrinho para vocês revisarem depois, como a gente faz uma prevenção. Porque, como eu falei, a mãe pode nunca ter sido exposta ao CMV, ou mesmo com a sorologia positiva, existem cepas novas. Então, ela tem que tomar cuidado. Quais são os cuidados que ela deve ter? Esse quadrinho mostra: lavar as mãos, evitar contato, limpar bem os brinquedos de outras crianças, porque quem mais transmite são as crianças. Então, falando de rubéola congênita, o agente que causa a rubéola congênita é o vírus da rubéola, é um vírus RNA do gênero rubivírus. A transmissão é transplacentária e ela ocorre na infecção aguda materna, quando a mãe não é vacinada, e ela acontece entre o 5º e o 7º dia após a infecção. Qual é a clínica desse paciente? Ele pode ter uma perda auditiva, cataratas, cardiopatias congênitas, que dentro dessas cardiopatias congênitas, o que é mais comum é a persistência do canal arterial, uma estenose do ramo arterial pulmonar, e aí a gente tem um patognomônico, que é o paciente fica oco. Ele tem acometimento do olho, coração e ouvido. Ele não ouve, ele não vê e ele tem um defeito no coração. Então, rubéola congênita, oco. Como a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito quando a mãe não foi vacinada adequadamente, com o IgG negativo para a rubéola, e aí a gente faz a pesquisa no RN do IgG e IgM, e as de exames complementares. Então a gente tem uma sorologia de IgM positiva no RN, com uma suspeita materna forte, e aí os exames complementares vêm alterados. A gente não tem tratamento específico para a rubéola congênita, são tratamentos de suporte, e só sintomáticos na fase aguda. E a prevenção é a vacina feita na gestante. Quando a gente sabe que a gestante quer engravidar, faz as sorologias, vê a caderneta vacinal e ela não está vacinada, a gente vacina essa gestante. Só que lembrando, como a vacina é de um vírus vivo atenuado, ela é vacinada e ela tem que ficar sem engravidar por 30 dias, pelo menos. Então, esses foram as apostas. Tamo junto, até o final.